Recentemente, a notícia de uma possível invasão da Venezuela atemorizou a população brasileira, com medo de uma possível guerra no continente sul-americano. Mas será que o exército venezuelano é realmente um exército que deve ser temido? A Força Armada Nacional Bolivariana, ou simplesmente Exército Venezuelano, é uma força militar de mais ou menos 123 mil militares, 515 mil se contar com as milícias e a Guarda Nacional, e atua na Venezuela desde 1810, desde antes da independência do país, atuando na Revolución del 19 de abril de 1810. A principal liderança dessa revolução foi o general Simón Bolívar, que até hoje é lembrado como herói na Venezuela e em toda a América de fala espanhola, tanto que seu sobrenome, Bolívar, foi usado tanto para nomear a nação da Bolívia, mas também para criar toda uma cultura em volta do homem que libertou a América espanhola. Pode ser visto até na moeda venezuelana, mas para Maduro, o mito de Bolívar é mais do que meramente um herói da independência. Pode-se até dizer que os grandes chavistas idolatram Bolívar, que acabou por gerar o bolivarianismo. Um dos principais fatores no que diz respeito à crença bolivariana é que a América Latina deveria permanecer unida, assim como Simón, o libertador, desejava. Apesar disso, é pouco improvável que Maduro consiga realizar qualquer projeto com relação à unificação da América Latina, devido a inúmeros fatores que tornam a Venezuela um país com pouco potencial expansionista. Mas se os termos forem afetar a própria população, nesse caso, ao exército venezuelano se mostra extremamente eficiente e se engana quem pensa que a ditadura venezuelana é algo recente. Desde o golpe do general Juan Vicente Gómez em 1908, a Venezuela passou por 6 golpes de Estado, além de 2 tentativas de golpe falhas, demonstrando a fragilidade da democracia venezuelana e como seu pior inimigo é o próprio Exército Nacional. O exército venezuelano dos últimos anos tem sido extremamente submisso ao comando de Nicolás Maduro. Isso se deve, entre muitos fatores, pela educação militar. Se por um lado, o exército brasileiro é famoso pelo positivismo estrutural, pois a doutrina principal das academias militares venezuelanas é o chavismo, que basicamente é a doutrina socialista segundo os moldes venezuelanos. Somado a isso, temos a forma como Maduro achou para comprar a lealdade dos militares, promovendo mais de 2.000 oficiais para o cargo de general das Forças Armadas, um número que supera em mais de 10 vezes a quantidade de generais do Brasil ou mesmo dos Estados Unidos, sendo que o Brasil possui quase o dobro de soldados da Venezuela, enquanto os Estados Unidos possuem quase o quádruplo. Para se ter uma ideia, se fossem ser repartidas tropas de maneira igualitária para cada general administrar numa batalha, cada general teria que lidar com um pouco mais de 200 soldados em cada pelotão. Para piorar, ainda há 16 patentes militares abaixo do cargo de general, fazendo com que a Venezuela tenha que lidar com um número muito alto de encarregados de alta patente, o que, além de trazer gratidão aos oficiais promovidos, torna difícil qualquer ação referente a uma possível deposição do regime, já que, devido a um grande número de pessoas com o mesmo nível de poder, se torna difícil tomar uma decisão unânime ou até mesmo que seja amplamente aceita, sem antes passar pelo aval do ditador. No ranking de 2023 da Global Firepower, a Venezuela aparece na 52ª posição entre 145 países com uma pontuação de 0,8228, uma pontuação considerada bem ruim. Países como a Argentina e o Chile se mostraram bem superiores nesse quesito, além da Colômbia, claro, que faz fronteira direta com o país de Maduro. O país conta com um total de 250 aeronaves, 59 helicópteros, 44 caças interceptadores, 452 veículos de combate terrestre, incluindo tanques blindados, mas com uma força naval praticamente inexistente, possuindo apenas 81 frotas navais. Para tentar suprir a força militar que lhe falta, Nicolás Maduro de vez em quando viaja até a Rússia, com o fim de conseguir mais recursos militares, entre outras transações comerciais. Já tem algum tempo que a Rússia se tornou o maior credor da Venezuela, e até mesmo já afirmou que enviaria tropas ao país caso fosse necessário. Uma das principais provas dessa proximidade seria toda a relação da Venezuela com o grupo Wagner, um grupo mercenário que muito provavelmente está ligado ao alto escalão de Moscou e enviou uma série de caças militares para que a suposta anexação do Essequibo acontecesse. Mas dito isso, realmente existiria alguma chance da Venezuela se tornar uma ameaça militar na América do Sul?
Sun Tzu dizia que, ao se iniciar uma guerra, ela deve terminar o mais rápido possível, ou você acabará sem recursos e sem meios para se defender. Essa é uma verdade absoluta, não importa o ano em que ela se passe, pois apesar do mundo ter abandonado o padrão ouro, os recursos não se tornaram infinitos por causa disso. Pelo contrário, os recursos cada vez mais se confirmam como uma quantidade limitada do que pode ser realmente utilizado. No caso da Venezuela, esse potencial é minúsculo, pois o país já deve um total de mais de 100 trilhões de dólares em dívida externa. Isso não apenas torna a Venezuela mais dependente dos poucos países que aceitam financiar o maníaco poder bolivariano de Maduro, como faz com que o tempo em que ela pode durar em uma guerra seja limitado. Qualquer invasão que a Venezuela possa pensar em realizar precisa acabar em um período de tempo muito curto. Outra coisa que às vezes pode passar despercebido no cálculo de uma guerra é a lealdade dos soldados, pois apesar do alto escalão do exército ser leal a Maduro, o mesmo não pode ser dito dos soldados de baixa patente, que cada vez mais desertam em grande número e fogem pela fronteira. Alguns até mesmo fugindo com tanques para dentro de outros países. Esse é um fenômeno estranho de se acontecer quando uma nação está em paz. Mas se isso aconteceu com a Venezuela não tendo entrado 1 centímetro sequer em território estrangeiro, imagine o que aconteceria se a Venezuela realmente decidisse declarar guerra. É possível ver claramente um novo recorde de refugiados venezuelanos correndo para a Colômbia, a Guiana e o Brasil. E eu não falo apenas de civis, mas de um número massivo de militares se refugiando. E seria uma disserção justa, pois como um país pode esperar de que seus jovens lutem por governantes que não elegeram e que nem mesmo se importam com eles?